Voltamos com o programa Grandes Temas, discutindo os Jogos Olímpicos no Brasil. Professor Fábio, eu queria dar um dado aqui para o senhor. Vocês lá da base de pesquisa não estão só em fazer a avaliação crítica, aliás, é importante que se faça mesmo, né? 63% dos brasileiros, olha, acham que os jogos são prejudiciais ao nosso país. Isso pesquisa recente do Datafolha. Mas o que eu queria que o senhor abordasse era o seguinte: a visão do brasileiro é uma visão de se transparecer para o mundo com um Estado moderno, um país que é avançado tecnologicamente, na educação também. É uma ansiedade legítima da sociedade brasileira. Mas a visão do estrangeiro, normalmente, é do exotismo, é da sensualidade, é da violência. Como é que a gente pode compatibilizar esses dois mundos, essas duas visões? Ou, na sua opinião, na sua avaliação, o que está certo aí? Então, Duarte, primeiro, eu não sei até que ponto eu concordo com essa sua primeira fala de que o Brasil quer se transparecer como um país moderno, né? Pelo menos o que nós temos as propagandas, né? Eu não sou especialista da área, mas a gente acaba que tem que ler muita coisa e fazer muita análise do que a gente tem de material, né? Quando você pega a propaganda, por exemplo, de uma Copa do Mundo, como houve, né? E agora das Olimpíadas, as propagandas oficiais do governo federal, do governo do Rio de Janeiro, né? E dos promotores locais, você vê que é o contrário. Você vê que está fortalecendo estereótipos, que o exterior olha o Brasil. Quais são os estereótipos, por exemplo? Da sensualidade da mulher, da excessiva sensualidade da mulher, o estereótipo do malandro, né? O estereótipo de uma polícia que ela está ali para alguns, né? E aí você vê o vídeo promocional da Copa do Mundo de 2014, né? Ele está muito claro isso, né? Quando você olha, por exemplo, os vídeos que as entidades internacionais fazem do Brasil, você vê exatamente isso, né? Que coaduna com os vídeos institucionais dos órgãos internos. Então, eu acho que é o contrário, inclusive. Eu acho que esses vídeos institucionais, eles dão a ideia de fortalecer os nossos estereótipos. É o do malandro, é o da mulher, né? Da polícia que está para alguns, naquele lugar é assim, no outro lugar não é exatamente assim, né? Tipo assim, você tem algumas áreas do Rio que são primeiro mundo, né? E você tem outras áreas do Rio que fica esquecida, né? Escondida. Magnólia, uma telespectadora, Bárbara, ela parabeniza Magnólia e Figueiredo, os dois, pelo excelente trabalho realizado em nosso estado. A entrevista está ótima, assunto show. Então, ótimo, né? Ela está gostando, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Magnólia, eu queria que você abordasse a questão do doping, né? A delegação russa, salvo engano, todos os atletas ficaram de fora, né? É um negócio muito sério isso, né? Ou não? Não, essa decisão, ela foi, na verdade, repensada pelo Comitê Olímpico russo, e os atletas estão à disposição de cada confederação, de suas modalidades, e elas vão indicar se vão participar, se vão retirar, mas é verdade que essa decisão, anteriormente, que todo mundo tinha acesso a essa informação, ela voltou atrás, né? Assim, a decisão não ficou, ainda não está decidido quais modalidades vão, quer dizer, ficou isso mesmo, o critério agora são das confederações, e eu acredito que as federações, não, as federações, sim, então eu acho que isso, os atletas vão competir. Eles vão participar. Como é que dá essa questão? Agora, como é que se dá essa questão do doping entre os atletas? É uma Às vezes pena, pode acontecer, né? Injustiças, né? A pessoa tomou um medicamento para gripe. Hoje, o que eu posso dizer é que os atletas, quando eles começam a fazer resultados bem satisfatórios, resultados técnicos significativos, existe toda uma orientação, não somente dos próprios comitês, né? Como também das entidades nacionais, como as estaduais, e isso hoje está disponível. Quer dizer, qual é a relação de substâncias proibidas? Então, hoje você tem que se policiar, né? Não somente se for um medicamento, e não é porque seja proibido você tomar uma medicação para um tratamento de saúde, não. Existe todo o atleta é amparado quando ele também tem um problema de saúde. Nós conhecemos uma atleta que ela fez um tratamento para câncer e ela
tornou-se campeã olímpica, mas ela estava amparada durante o tratamento. Então, assim, existe todo um acompanhamento. Isso é possível. Isso é possível, bom, né? E agora, existem atletas que, na verdade, não lançam mão desses artifícios por doença, até porque hoje o doping não é somente as substâncias proibidas, as substâncias químicas. Existem outros meios de você também, hoje, o que também foi retirado, tipo o maiô, né? Quer dizer, o maiô que foi utilizado por alguns nadadores, depois perceberam que ele estava trazendo vantagens, então foi estudado o tecido. Vantagens. Então, tudo aquilo que traz vantagem, então que há agride a sua saúde, há benefício em detrimento de outros. Então, eles são considerados doping, né? E eu, particularmente, sou extremamente contra, né? E nos orgulhamos muito do que fizemos, porque apesar das dificuldades, nós nunca pensamos em lançar mão de nenhum artifício para que nós superássemos nossos resultados, né? Então, assim, esse foi uma coisa que eu me deparei dentro do esporte do alto rendimento que, de certa forma, me tirou um pouco o entusiasmo, né? Porque eu sabia assim, numa final, eu não sabia, na verdade, quem é que estava limpo. Apesar que, assim, até que eles provem o contrário, como eu estava numa situação, né, sem lançar mão de nenhum método desse, então eu acreditava que todos estavam também limpos. Mas nunca vou ter certeza qual é a classificação real. Eu posso saber da minha marca, mas a classificação eu nunca vou ter certeza se ela é realmente a real. E assim, eu torço muito que cada vez mais os mecanismos sejam mais rígidos para coibir essa ação de alguns atletas, e a gente sabe que hoje também é uma consequência do capitalismo dentro do esporte, porque você vale quanto você faz, né? Então essa essa ambição exagerada, muitas vezes é um trabalho até com a consciência do treinador ou da equipe multidisciplinar. Então isso foge, eu acho, muito pelo menos na minha percepção, da sua capacidade inata, né? E trabalhada só de uma forma mais de incentivos motores, né? Do que você está nesse meio onde as pessoas estão sendo enganadas, recursos artificiais, né? E assim, infelizmente, né? Nós temos hoje essa coisa ainda, esse câncer dentro, né, do esporte, que a gente está tentando minimizar, mas é muito difícil. Para mim, vai ser sempre a polícia correndo atrás do ladrão, porque muitos anos depois é que se descobre que uma substância já estava sendo utilizada há muito tempo, e pelos exames que vão sendo feitos é que elas vão sendo estudadas, né? Pelos esses exames antidoping que elas vão sendo estudadas, e depois percebe-se que ela realmente já estava fazendo efeito há muito tempo. Então, eu acho que a polícia vai sempre estar correndo atrás do ladrão, infelizmente. Fernando, você é atleta, mas vai estar lá como árbitro, né? Quer dizer, e aí eu quero colocar alguns elementos que cada vez mais se assomam aos Jogos Olímpicos, a esses megas eventos esportivos, que são os olhares mundiais, né? Quer dizer, são milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Além disso, tem a tecnologia que avança, né? Cada vez com mais precisão para a avaliação, cada vez mais precisa das faltas, ou das vitórias, ou dos tentos que podem ocorrer. Para você é um desafio a mais, é uma preocupação a mais, não é? Como você se sente diante disso? Na realidade, o esporte, ele já é cercado de tecnologia. Inclusive, tem partidores que seguram os barcos, tudo eletrônico. Antigamente, a gente segurava o barco com a mão, um árbitro segurava um auxiliar. Hoje em dia, não, tem partidor eletrônico que, no momento que digitalmente o árbitro de partida aciona, aí desce e eles largam. Então, é tudo cercado por tecnologia. O mais fantástico que eu vi quando eu fui agora no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que a competição de remo são 2.000 metros. Fizeram 2 torres em cada extremidade e vai ser filmado lá de cima tudo. Tudo. É incrível a altura da torre que fizeram. Porque para você ter um cabo de 2 quilômetros, que ele não tem uma curvatura, tem que ser muito alto. Então, além dessa estrutura tecnológica para a televisão, também tem a estrutura para a arbitragem. Isso vai ser de apoio para o árbitro também? De apoio para o árbitro. A gente dotado a raia toda é marcada como se fosse uma piscina.
tem lanchas assim de alto nível, certo? Que acompanha toda a competição, certo? É tudo cercado de tecnologia hoje em dia. Na realidade, eu vou com uma tranquilidade tão grande que para participar da arbitragem da Olimpíada, o acessório é muito grande, certo? É muito mais difícil eu arbitrar uma regata aqui em Natal, aqui no Nordeste. Mas lá, olha, eu arbitrei um pré-olímpico esse ano, no Chile, eu não tive trabalho nenhum, eu sou espectador. Cada barco na sua raia certinho, certo? O próprio barco já são melhores, ele tem computador de bordo dentro do próprio barco, então a atuação do árbitro é mínima. É mínima, mas tem que ser uma pessoa credenciada. Credenciada, porque a gente tem que saber se posicionar para uma eventual necessidade. Outra coisa, por mais que tenha esse aparato tecnológico todo, existem os árbitros, porque se falhar, está lá. Por exemplo, tem a cronometragem manual, tem a eletrônica e manual, porque se a eletrônica falhar, tem o manual. Então, a tecnologia ocorre, mas a parte manual, a parte visual também acontece. Não substituiu 100% o homem, né? Olha, eu tenho outra mensagem aqui, e ela diz o seguinte: boa noite, sou Moacir Barros, compartilho com o Figueiredo sobre a questão da necessidade da prática de esporte nas escolas. Essa prática, além de formar atletas, forma também cidadãos. Diga a Figueiredo que sou Moacir, que mora aqui na Cidade da Esperança. Deve ser um conhecido seu, um fã seu, né, Figueiredo? É verdade. Figueiredo... Moacir tem razão. Moacir tem razão com relação à escola. Eu queria saber de você, assim, está se investindo 29 bilhões, né? Pelo menos o último dado que eu colhi aqui pela internet. São 29 bilhões, quase 30, 29 bilhões e 500 milhões. E fala-se muito no legado, né? Mas a gente sabe que existe a dissensão, a contradição, como destacou o professor Fábio. O senhor concorda com a realização realmente de um evento desse, com um investimento desse em detrimento das áreas sociais que o Brasil é tão carente, né? Veja, essa é uma pergunta cruel. Eu não entendo porque você reservou para mim. Mas, veja, quando se fala em 29 bilhões, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro para o Brasil, é muito dinheiro para qualquer país. 39 bilhões. São 39, 39 né? bilhões. 29 bilhões já é um absurdo. Foi orçado 39 28 bilhões é demais, inicialmente, não é? E vai finalizar com 39 bilhões. E a gente sabe que isso aí, muito disso aí seria em obras de infraestrutura para a cidade, para tornar o Rio de Janeiro uma cidade melhor para as pessoas. Mas uma parte desse dinheiro foi envolvido em equipamentos, em estrutura para os esportes em si, não é? Eu não posso falar sobre tudo. Eu não sei se eu amenizo a pergunta para você, mas tem um outro dado aqui, olha, esse é o 31º, né, Jogos Olímpicos, e é a primeira vez que é realizado no Brasil e na América, do Sul. Né? É verdade. Então é para amenizar aí a pergunta para você. Veja, Ou abaixo. para o Pan-Americano de 2007 já foi investido uma parte de dinheiro, uma parte considerável. O que é lamentável é que muito do que foi feito para 2007 foi demolido para que se fizesse um outro agora, e isso aí é jogar dinheiro fora, é inadmissível num país como o Brasil, porque as exigências do Comitê Olímpico Internacional, hoje, são muito maiores do que as da Organização Desportiva Pan-Americana, que era a entidade que organizava os Jogos Pan-Americanos. Independente de qual é o tamanho da exigência, quebrar uma instalação e construir uma outra com dinheiro público, isso é uma lástima. Eu só vou trazer um dado. Há 3 anos atrás, eu visitei o Estádio Olímpico de Munique, onde foi feita a abertura e a competição de atletismo da Olimpíada de 72. E você pode acreditar, ele está lá. Tem um campo de futebol, está lá, e a pista de atletismo está lá. A França, quando melhorada periodicamente, à medida que o equipamento se estraga, mas os alemães construíram algo simples, sóbrio e que resiste há décadas. É lamentável que um país como o Brasil construa um velódromo e 5 anos depois tenha que demolir. Dizem que algumas das instalações que estão sendo construídas, foram construídas para a Olimpíada, vão ser demolidas em seguida
e partes dessas instalações vão ser doadas para um lado, para o outro. Eu não quero tecer comentários, eu não tenho conhecimento a fundo de por que isso ocorre. Mas o que soa, o que nos parece, é que é uma má administração, é uma falta de planejamento. Para nós, tipo, pessoas comuns, para o cidadão comum, é inadmissível, não é verdade? Para o atletismo é menos doloroso ver a coisa, porque as pistas estão lá, vão ser utilizadas, os equipamentos vão ser utilizados. Para o mundo dos atletas, é tudo muito real, eles estão vendo os equipamentos, né? As instalações da natação vão servir à natação, do atletismo vão servir para o atletismo e tal, mas demolir um velódromo, demolir uma instalação que foi construída para natação e que acho, não sei se é exatamente a da natação, que é provisória, isso é doído, eu lamento, porque isso é como se pegar o dinheiro e jogar fora. Professor Fábio, o senhor falou ainda há pouco nas Global Cities, né? As cidades globais, um conceito estudado aí, Sachs, né? David Harvey, aqui o nosso professor Márcio Valença, que já esteve aqui no nosso programa. Trabalha com esse tema. Então, falando em globalização, quer dizer, o esporte é globalizado, né? As pessoas, a cultura, mas a doença também é globalizada. Foi depois da realização da Copa do Mundo no Brasil que apareceu o Zika, né? O Zika vírus e tal, microcefalia aí no nosso. Não há comprovação científica de que foi em função da visitação de estrangeiros. Então, agora nas Olimpíadas no Rio, estão preocupados com a transmissão do Zika vírus para os visitantes. Sim. Não deveria ocorrer também o contrário, preocupação dos visitantes que trazem problemas para nós, doenças para a nossa população? A globalização dos males. A globalização dos males, né? E você fala bem, o Milton Santos fala isso também, né? A globalização ela é perversa para os lugares, né? Ela não é benéfica, ela é perversa. Justamente porque o capital entra e aí ele se instala e aí ele faz ao seu bel prazer, né, tentando aumentar a lucratividade do capital. A respeito da questão das enfermidades, de fato você não tem uma comprovação científica de que Zika vírus, chikungunya vieram com a Copa do Mundo, né, com as pessoas que vieram de lá, tampouco, né, esse medo, esse receio que os atletas dos outros países estão tendo. Primeiro, isso é infundado, esse medo, no sentido de que essa época do ano, e nós que convivemos com, nós que somos da geração Aedes aegypti, diria assim, né? Infelizmente, né? Desde 1985 que nós temos casos de dengue, depois zika, chikungunya. Então, a gente sabe que essa época do ano não tem problemas. Ninguém pega dengue, né, para usar um termo popular, agora em julho, agosto, setembro, outubro. Você começa a ter dengue a partir de janeiro, fevereiro. É baixíssimo, tem dia zero. Existem realmente doenças, né, em determinados periódicas mesmo. Então, quando a gente também vai competir em outros países, existe uma exigência da vigilância sanitária. Então, eu acredito que o Brasil também está tendo essa preocupação. Né? Muitas competições que nós íamos, você não era somente você ter que apresentar o passaporte, não. Você já tinha que ter uma comprovação de vacinas daquelas patologias que poderiam estar acontecendo no país. Então, você já ou que de onde você estava vindo, ela está instalada. Entendeu? Exato. Por exemplo, se tivesse investido mais no saneamento básico, certamente diminuiria casos de dengue. Desde 2009, que nós estamos sediando as Olimpíadas, quando a gente conseguiu o direito de sediar, né? Se a gente tivesse feito um amplo trabalho de saneamento, Natal hoje é saneado 38%. Hoje, né? E aí estranha-se o porquê de tanto caso de dengue, zika e chikungunya na cidade. Você acha que um mega evento desse esconde a cidade real? Ou seja, aqui nas Olimpíadas a gente já viu casos de tapumes, né? Obras de arte e fotografias que mostram que por trás existem favelas, né? Você acha Eu não diria que esconde, é o contrário. Ela mostra, acentua as diferenças que há na cidade. Então, quando você diz lá na Avenida Brasil, que coloca-se aqueles tapumes para que você não veja as favelas que estão
para trás daquilo dali, não está escondendo. Você está dizendo o quê? Você está dizendo que a cidade ela é cerceada, que a cidade ela é cercada, exatamente. Que aqui eu posso mostrar, inclusive com obra de arte, o que está para além disso, eu não preciso ver, mas aquilo também é cidade. Então ela não esconde. Aqui em Natal, por exemplo, quando você colocou na Copa do Mundo um raio de 2 quilômetros para as pessoas chegarem ao estádio, né, ou fiscalizar, não sei o quê. Por exemplo, você fez com que as pessoas que tivessem dificuldade de locomoção, né, não chegassem facilmente ao estádio, ou não chegassem ao estádio. Então, não é que ela esconde, é o contrário, ela apresenta, ela visualiza, ela mostra, ela faz transparecer a nossa exclusão social. Nós temos. Mostra que a gente está querendo esconder. Mostra que a gente quer esconder. Mostra que quer esconder. Exatamente. Acentua as diferenças. Professor Figueiredo, o senhor que é professor da educação física, mas treinador e gosta de ser chamado de treinador, né? É a sua maior paixão. Nas modalidades de Magnólia e de Madruga, elas são muito localizadas, assim, no locus, naquele lugar. Mas o futebol, por exemplo, quando aconteceu na Copa, era em Manaus, era em Natal, na Bahia, Rio, São Paulo. E agora vai se repetir isso. É verdade. Isso é muito cansativo para o treinador, para as equipes, ou o senhor não concorda? Isso é cansativo, mas isso é parte do jogo. O futebol, quer seja na Olimpíada ou não, as equipes têm que viajar, né? No basquete também, os sujeitos têm que viajar e os atletas também. Isso é parte do jogo, isso é cansativo. Para promover a cidade, que o futebol deveria estar na Olimpíada porque parece ser um esporte totalmente fora do que é a Olimpíada. A verdade é que a competição de futebol dentro da Olimpíada é muito diferente dos outros eventos. Eles ficam distantes. É verdade. Né? Eu não sei, eu não tenho certeza se a FIFA gosta que o futebol realmente seja parte da Olimpíada. Mas, enfim, o Brasil mesmo sempre participa com um time, eu acho que aquém de mais ou menos, né? Nunca leva, muitas vezes por força de regulamento, ou porque as equipes não querem liberar seus atletas, ou já houve, numa época, limitações de idade, enfim. Termina que o Brasil nunca vai com um time que realmente apaixone, porque não é a força máxima. E agora... a exceção das outras, né? O vôlei sempre leva a equipe máxima, o atletismo, a natação, sempre se procura levar o máximo. O futebol não, sempre tem limitações. E agora os grandes clubes de futebol não estão liberando seus maiores jogadores para as Olimpíadas. Com medo de que eles voltem lesionados. Claro. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a todos pela participação, a contribuição importante. Passou rápido, né? Um tema bom. Um instante passa. Claro, Fábio, pois não. Então, para pensar mega eventos e aí para além das Olimpíadas, eu acho que a gente pensar um pouco a Copa em Natal. Eu queria terminar minha fala com essa, né? Por exemplo, quase 4% do orçamento público do estado do Rio Grande do Norte é mensalmente pago para a administradora do Arena das Dunas. Ou seja, 13 bilhões e 900 milhões de reais. Esse foi o legado. Esse é um dos legados. Para a gente pensar a Copa em Natal, ABC tem um ótimo estádio de futebol, a América está construindo o seu estádio, a Alecrim já tem o dele, não querem jogar no Arena das Dunas. Entretanto, a Arena das Dunas ela é rentável economicamente com a socialização dos custos privados daquele é um lindo equipamento. Estádio, né? Vamos e convenhamos. Gente, então, muito obrigado, professor Fábio, a Magnólia aqui presente, muito obrigado, é uma honra. Obrigada. E Madruga aqui também colaborando, parabéns por ter sido convidado. Obrigado. Né? Torcendo também por você. E professor Figueiredo, que gosta de ser chamado de treinador. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você que está em casa. Mais um programa Grandes Temas que chega ao fim. E renovamos o convite para você segunda-feira às 8 da noite. Muito obrigado.